Olá, segundo ano AFD e segundo BFD, disciplina de OTP. É o quinto vídeo que eu faço para vocês e vou falar um pouquinho sobre a proposta pedagógica curricular. Vou continuar falando, né? No terceiro vídeo eu comentei um pouco sobre ela e o que significa, para que serve, deu exemplos. E sempre que surgir dúvida é só me perguntar, tá? Pode ser que nesses vídeos tenha algum barulho externo, a condição de gravação não é boa, enfim, vários elementos aí que atrapalham o desempenho, mas eu vou continuar fazendo esse esforço aí para enviar para vocês o máximo de explicação possível, uma vez que vocês não têm aula gravada, né? O Estado ignorou vocês da formação da educação profissional, né? Gravou aula para todo mundo e ignorou vocês. Então relevem um pouco esse barulho externo, o amadorismo na hora de gravar. A intenção é das melhores possíveis. Vamos lá então. Eu falei o que era PPC, é um documento basicamente que está contido ali, está dentro do PPP, no marco operacional, e que explica sobre as disciplinas ou componente curricular, que é a mesma coisa, que serão trabalhadas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da PPC. Vou direto na estrutura, vou pegar o nosso modelo do Estado do Paraná para poder seguir adiante, né, e finalizar esse tema. Estrutura da proposta pedagógica. Fundamentos teóricos e metodológicos, já comecei com vocês, né? Por que essa disciplina é importante? Lembra que eu falei para vocês? Por que trabalha matemática? Qual que é a importância da matemática na formação humana? Então são essas questões. No fundamento teórico e metodológico, você vai fazer uma retrospectiva desde quando a ciência era ciência até ela se transformar em disciplina, né? Então é um trajeto aí. Nossa, essa ciência surgiu. Em dado momento ela virou disciplina de tão importante que ela é, né? Como aconteceu com a matemática. Por que a matemática virou disciplina? Então é feita uma apresentação geral ali sobre nasceu como ciência lá no Egito Antigo, Sumérios, não sei o quê. E aí até chegar em quando ela foi inserida, quando que ela foi inserida no estado do Paraná, mudanças que teve a época que ela foi junto com química, ou como que foi, esses elementos, tá? Ali tem também os objetivos da disciplina, quer desenvolver o quê? Eu sou historiador, normalmente a minha disciplina fala um pouco sobre a compreensão da nossa realidade, a sensação de pertencimento, o raciocínio crítico, essas habilidades da humanidade especificamente. E o raciocínio lógico abstrato, talvez em disciplinas exatas, enfim. Você vai especificar os objetivos que são da sua disciplina. Sempre também com algum especialista da área para embasar o que você coloca. Os conteúdos. Que conteúdos são esses? Hoje já vem o conteúdo lá na diretriz ou na BNCC, que é esse documento que eu vou explicar para vocês o que é, mas por enquanto sabendo o nome já tá bom. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou organizar. Vem para mim ali, se eu abrir a diretriz de vocês, esse conteúdo chamado conteúdo estruturante, aqui não dá para ver, mas é só a título para mostrar. Há um conteúdo aqui chamado conteúdo estruturante básico, que ele já vem em documento. Então, o segundo ano trabalha-se isso. Eu leio o que está aqui e aí eu especifico como que eu vou trabalhar, de que maneira eu vou fazer. Então, a PPC tem esses elementos, né? Ela faz um recorte do que vem do Estado com a visão dos professores dali. Hoje em dia está bem mais fechadinho, não tem como colocar muita coisa não. Na verdade, você mais tira coisa do que coloca, né? Eles colocam um absurdo de coisas ali. Mas enfim, não sei se deu para entender. Por exemplo, eu gosto de história, eu gosto da Segunda Guerra Mundial, mas eu não tenho Segunda Guerra Mundial ou história contemporânea no segundo ano. Então eu não posso trabalhar esse conteúdo porque eu gosto. Ah, mas é o que eu mais gosto. Mas você não pode trabalhar. Você vai lá pegar a matriz que tem para o segundo ano e vai trabalhar aquilo que está. A maneira como vai ser organizado, daí depende da escola, beleza? Não sei se deu para entender. O professor não trabalha o assunto preferido dele. Ele trabalha aquilo que vem. Ah, mas tem um professor lá que ele só fica no assunto tal. Tem alguma coisa errada, tá? Peça lá o planejamento. Vocês têm os planejamentos, né? Não preciso nem pedir. Então, esses planejamentos eles têm que ser verificados.
separado por trimestre, encaminhamento metodológico. Como que eu vou dar aula? Vou falar? Vou fazer videoaulas? Vou desenhar? Então, a metodologia que você utiliza, isso aqui você vai usar no teu plano de aula também. Que metodologia eu vou usar? A explicação para a turma? A música do gato? Não sei o quê? Enfim. Avaliação. Que tipo de avaliação vai ser feita? Pode ser critérios avaliativos como instrumentos, né? Eu vou avaliar o aluno que fazer tal coisa, que apresentar dessa maneira, através de um seminário, através de uma prova escrita. E as referências que é de que autores eu tirei aquilo. O que eu coloquei de visão, da onde que eu tirei. Não pode ser meu. Eu não sou especialista naquilo. Eu preciso de mais. Eu sou especialista, mas eu preciso de outros especialistas, né? Então a referência vai ser sempre me embasar da onde eu tirei aqueles elementos ali. E aí eu tenho que responder por que o conhecimento dessa disciplina é importante na escola, isso é evidente, né? E como esse conhecimento contribui para a formação do meu estudante. Esses são a base dos elementos, né? Os conteúdos para a disciplina, eles são divididos em 3 conteúdos: estruturantes, básicos e específicos. Vocês que lidam muito em computador, nós não temos menus e submenus ali que nós utilizamos. O arquivo, dentro do arquivo tem o tal, subpastas. O estruturante é um geral, o básico um pouco menos que o geral, e o específico está dentro do básico. Aquela teoria dos conjuntos de matemática ajuda muito a entender, né? O conteúdo específico está contido no conteúdo básico e o conteúdo básico está contido no conteúdo estruturante. Então, aquela teoria dos conjuntos, ó, estruturante, básico, específico. O que significa dizer? Se eu trabalho um conteúdo específico, ele tem que estar relacionado com o básico e com o estruturante. Ou alguma coisa está errada, né? Na hora de você trabalhar o conteúdo específico X, tem que obedecer o estruturante. É uma hierarquia, faz parte disso. O específico faz parte de tal básico. Pode acontecer de um conteúdo específico ele acessar conteúdo assim de vários conteúdos básicos. Eu irei diferenciar com vocês também em outro vídeo, de maneira mais didática, o que são esses conteúdos. Mas, grossos modos, os estruturantes são os conteúdos mais gerais. Por exemplo, vamos pensar em história, relações de trabalho, poder e cultura. Em língua portuguesa, linguagem, gêneros textuais. E os básicos vão afunilando, né? Por exemplo, se relações de poder, trabalho e cultura, vou falar da história que eu lembro. Um dos básicos pode ser a Revolução Industrial no século tal. Um específico, Revolução Industrial na Inglaterra, em tal lugar. Então, um está contido no outro. Quanto mais vai descendo, quando vai do estruturante para o básico, do básico para o específico, mais detalhado fica a aula. E do conteúdo específico para o meu plano de aula. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar um conteúdo tudo de uma vez para o aluno. Eu elaboro o específico e trabalho ele em várias aulas. Então, o meu plano é um recorte do específico. Não sei se agora ficou mais claro para vocês. Quando você vai trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando do tema relação de poder, trabalho e cultura. Pode ser que eu gaste umas 2, 3 aulas só para falar do Holocausto. E aí eu vou gastar mais outra para falar da invasão do fulano a ciclano, das relações, das guerras, da função da mulher. Pode ser que eu gaste 15 dias somente para explicar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um conteúdo específico. Então é feito subdivisões ali para que o professor se organize. Ele vai trabalhar de modo específico, mas o específico dele vai estar ligado lá com o estruturante, que é as relações de poder, trabalho e cultura na história. Eu citei a história porque eu sou professor de história, né? Então fica mais confortável citar. Ou poderia citar aqui a OTP, né? O estruturante nosso. Documentos orientadores é o estruturante. O conteúdo básico. Projeto político pedagógico. O projeto político é um documento orientador. O conteúdo específico que eu vou lançar para a aula de hoje. Proposta pedagógica curricular. Está dentro do conteúdo.
E às vezes quando eu for lançar, não lanço nem isso. Vou lá e coloco assim, análise dos elementos da proposta pedagógica curricular. Percebe? Né? Como que vai descendo? De documentos orientadores eu fui para análise dos elementos que fazem parte da proposta. Por quê? Porque é uma gaveta que se encaixa dentro da outra. E é obrigado a seguir essa hierarquia lógica. É essa hierarquia que permite ao pedagogo que não conhece a minha disciplina analisar se eu estou seguindo ou não o planejamento. Né? Imagine se eu coloco lá no lugar de documentos orientadores, eu coloco avaliação como conteúdo estruturante. E aí trabalho PPC e não falei nada de avaliação. A pedagoga vai se perder. Então é por isso que existe essa hierarquia de conteúdos. Eu acho que ficou mais tranquilo para vocês, né? O restante aí é encaminhamento de metodologia, avaliação, coisas que vocês já veem no dia a dia quando vão elaborar um plano de aula, né? Então isso aí tá só... De onde vem embasamento para essa proposta curricular? O embasamento vem das legislações, do amparo legal que nós temos no Estado, das resoluções da CED, das resoluções da Secretaria de Estado, da lei das diretrizes e bases da educação. Se vem uma lei, por exemplo, que em História 10.639 tem que trabalhar sobre a cultura afro, ou cultura indígena, ou cinema, então eu tenho que ver se não tem nenhuma lei lá que vai alterar a minha organização disciplinar. Então quando eu faço esses documentos, eu olho para toda a legislação que tem atrás, por cima ali, que são superiores à minha hierarquia enquanto escola, para seguir essa determinação. Eu creio que tenha sido isso, vocês já conseguirão responder o que é a PPC. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho sobre referencial curricular nacional, base nacional comum curricular e sobre o plano de trabalho docente. Mas você já entendeu que nós temos um projeto político-pedagógico, que ele é dividido em 3 marcos, que o primeiro é a situação, que o segundo é o conceito do que eu quero e que o terceiro é como eu vou fazer. Você já entendeu que no terceiro marco tem um elemento chamado proposta pedagógica curricular, na qual eu apresento as disciplinas, desde a importância delas enquanto ciências, até os conteúdos que fazem parte, os objetivos, a avaliação e a referência. E que eu, enquanto professor, para fazer o meu plano de trabalho docente, abreviado como PTD, eu preciso necessariamente verificar esses documentos e entender como eu devo fazer, o que eu tenho que seguir para não violar nenhuma hierarquia da escola. Galera, finalizo por aqui essa etapa de vídeos, já é o suficiente para fazermos a nossa avaliação. Faremos na semana que vem. Qualquer dúvida, vocês têm o meu Classroom, basta acessar. Fiz um resumão bem geral aí. Valeu!